A dor pode mudar a forma como eu me enxergo, mas ela não muda a maneira como Deus me vê. Mesmo quando a gente não consegue enxergar isso, a gente precisa ter essa consciência. Hello, lindeza! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Graça de Mãe. E hoje eu vou compartilhar com você sobre a vida de uma mulher que se chama Noemi. Essa mulher, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. E a maior característica dela que me chama a atenção é porque ela era uma sogra muito amada, gente. Nos dias de hoje, ver uma história na Bíblia, assim, de uma mulher que era tão amada pelas suas noras, eu acho que é algo que nos inspira e faz a gente querer conhecer, né? Por que que ela era assim. Então hoje eu quero contar um pouco sobre a vida dessa mulher, que era uma mulher, um ser humano real, assim como a gente. Ela viveu dores na vida dela que não foram fáceis. E no meio dessas dores, ela, apesar de ser uma mulher que conhecia o Senhor, que amava o Senhor, teve momentos em que ela se perdeu em meio a essas dores. E isso é algo que acontece nas nossas vidas, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, a gente também passa por uma instabilidade. E às vezes a gente quer ir para lugares, né, aonde não são esses lugares que o Senhor tem pra gente. E a gente vai ver através da vida dela como a gente pode agir e reagir em meio às dores, às circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida. E acontece porque, como eu digo, é a vida acontecendo, né? Então, a história de Noemi tá lá no livro de Ruth, depois de Juízes, que a gente estava falando sobre algumas mulheres ali do livro de Juízes. E o livro de Ruth, ele é um livro bem pequenininho, ele tem 4 capítulos só. Mas, dentro desses 4 capítulos tem uma história muito bonita, porém uma história muito difícil que a gente vai conhecer. E aí, só contextualizando vocês, eu não vou ler o texto bíblico, porque essa história ela tá bem dividida nesses 4 capítulos, senão a gente tem que ficar lendo muito, tá? Mas Noemi, ela era casada com um homem que chamava Elimeleque. E eles tinham 2 filhos, e se chamava Malom e Quilion. E eles viviam numa época que a cidade onde eles viviam, que era Belém de Judá, estava passando por um tempo de fome. Eu não sei se vocês lembram, eu sempre dizia no livro de Juízes que o povo de Israel, eles viviam uma instabilidade no relacionamento deles com Deus. Ora eles buscavam ao Senhor, ora eles se afastavam do Senhor. Então eles moravam em Belém de Judá e era um desses períodos que o povo estava distante de Deus e o Senhor pesou a mão sobre eles e estava um tempo de fome. E aí, o que o Noemi e o seu marido e os filhos fizeram? Vamos sair dessa cidade e vamos para Moabe, porque lá a gente vai conseguir alimento e tal. Então, eles saíram da cidade deles, não de uma maneira legal, vamos mudar, né? Eles saíram porque não estava fácil a vida lá. Então, imagina isso, deixar tudo que você tem, né, a sua casa, a sua família, a sua rotina, por necessidade. Então a vida dela já começou aí num momento difícil. E foi lá, daí eles foram, só que lá, nessa terra estrangeira, quando eles chegaram em Moabe, aconteceu uma situação que nenhuma de nós gostaria de passar. Que aconteceu que o marido dela morreu, então ela ficou viúva lá. E aí, imagina, ela viúva, em terra estrangeira, com 2 filhos. Então, assim, era uma situação muito difícil que ela passou. E aí, a gente sabe como a vida é, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente continua caminhando, e assim foi na vida de Noemi. Ela prosseguiu, continuou lá com os 2 filhos. Os seus filhos cresceram, se casaram com 2 mulheres de Moabe, que era Orfa e Ruth. E aos poucos a vida foi se restabelecendo. Os seus filhos casados, né, provavelmente já estavam com planos de ter filhos, então Noemi viria a ser avó, porque a ordem natural da vida. Então,
uma esperança nova estava nascendo na vida dela. Apesar do luto do marido, a vida foi tomando seu rumo. Só que daí aconteceu que, dentro de 10 anos, uma tragédia aconteceu de novo na vida dela. Os seus 2 filhos morreram. Então, ela não era mais viúva só. Agora ela ficou sem os filhos, ela ficou sozinha numa terra estrangeira, sem ninguém. Só tinham as 2 noras que eram ali, né? Mas a tragédia veio de novo sobre a vida dela. E aí essa situação mexeu muito comigo, primeiro, porque assim, falando de Mariana, assim, um dos meus maiores medos é, meu Deus, nunca quero que aconteça nada com meu marido nem com os meus filhos, né? Minha oração de todos os dias. Dá vida longa para eles e que eu morra primeiro. Então, eu fiquei assim, meu Deus, imagina o que ela passou, né? Saiu da sua terra, deixou a sua família e nesse lugar novo aconteceu tudo isso. E aí, é exatamente nessa história, nesse ponto da história, que deixa de ser apenas uma história sobre Noemi e passa a ser uma história nossa também. Porque talvez algumas mulheres tenham realmente passado a mesma dor de Noemi, de perder o marido, de perder os filhos, de sofrer esse luto. Só que talvez a gente não tenha passado por uma dor como essa, mas existem ou existiram alguns momentos que a gente olhou para a nossa vida, se deparou com alguma circunstância que a gente não gostaria e falou assim, e agora? O que eu faço? Porque eu imagino que era exatamente como Noemi ficou naquele momento. E quando o marido morreu, eu tenho os meus filhos aqui, né? Querendo ou não, era um porto seguro. Agora eu perdi os filhos, tô sem ninguém, e agora? Né? E às vezes a gente está vivendo esse e agora? O que eu faço? Um diagnóstico que não esperava, um divórcio, um filho que resolveu seguir um caminho que você nunca desejou para a vida dele, uma perda de um ente querido, uma porta que se fechou, um sonho que foi interrompido. E às vezes tudo que você tinha, tudo que você almejava para o seu futuro, de repente caiu por água abaixo. O chão se abriu e a vida tomou um rumo completamente diferente do que você tinha planejado. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. E quando ela se viu nessa situação, ela precisou tomar uma decisão, né? Essa pergunta do o que eu faço agora precisava ser respondido, ela precisava agir. E aí, sem saber o que fazer, a palavra diz que Noemi ouviu uma notícia de que lá na sua terra, que ela saiu, que os seus parentes moravam de Belém, o Senhor tinha visitado o seu povo e a fome tinha acabado. Então, assim, quando ela soube disso, a palavra fala que alguma coisa se moveu dentro dela e ela decidiu voltar para sua terra natal. Então, presta atenção em uma coisa nessa história. Eu até, se vocês puderem depois, como é um livro pequeno de 4 capítulos, se vocês pararem para ler depois, é importante, eu acho que é interessante para vocês compreenderem esse contexto e até depois aqui, né, desse pano de fundo que eu tô dando, o Espírito Santo vai trazendo algumas revelações. E quando a palavra fala que ela decidiu voltar para sua terra natal, me chamou a atenção porque naquele momento ela não decidiu voltar porque ela já estava bem resolvida com a dor dela, porque ela já estava curada. Ela não voltou porque as perguntas dela em relação ao que seria da vida dela já tinham respostas. Ela não tinha encontrado aquela luz no final do túnel que a gente busca nesses momentos. Ela não tinha uma solução. A dor dela ainda não tinha passado, mas ela voltou porque ela entendeu uma coisa muito importante. Ficar parada ali, estagnada,
presa naquele lugar de dor não ia mudar a vida dela. Então ela entendeu que ela precisava se movimentar. E às vezes, Deus não quer que a gente entenda todas as coisas. Ele só quer que a gente se levante e dê o primeiro passo. Porque o primeiro milagre, muitas vezes, não é Deus mudar as circunstâncias, tudo fica bem de repente. O primeiro milagre é Deus nos dar a força para a gente sair daquele lugar. É Ele nos resgatar. E quando a gente entende que isso é um milagre, a gente consegue confiar no Senhor e tomar a atitude que precisa ser tomada. Uma atitude baseada na nossa fé, não no nosso próprio entendimento. Provérbios fala, não seja sábio no seu próprio entendimento. Então, nesses momentos, a gente precisa se levantar confiando de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Então, esse é o primeiro milagre, é a gente entender que é Deus quem nos resgata. É Ele que faz e Ele nos resgata e Ele começa uma limpeza dessa ferida que ainda está latente, que ainda está aberta, que ainda está purulenta, que ainda dói. Então, nos momentos de dores, é assim que acontece. A gente precisa permitir que o Senhor toque na nossa vida e comece essa limpeza, para que o processo de cicatrização comece. E é um processo, né? Uma ferida não cicatriza do dia para a noite. Existe um processo, ela precisa ser limpa, ela precisa ser mexida para ela cicatrizar de um jeito saudável. Então, eu não sei qual é a dor que você está vivendo. Às vezes é uma dor gigantesca, que você realmente perdeu o chão. Às vezes é uma situação que, para os outros, para quem olha, assim, nem é aquele bicho de 7 cabeças, mas para você, aquilo tá assim, meu Deus, o que eu faço? Aquele problema que você está passando é algo que para você é grande, que para você não tem resposta, você não sabe o que fazer. E aí na sua mente fica, e agora? O que eu faço? Deus, o que eu faço? E aí quando Noemi caminhava de volta para Belém, ela estava indo. Ela deu esse passo de fé. Ela resolveu agir. Só que o coração dela ainda estava em Moabe. O coração dela ainda estava naquela dor que ela estava vivendo, sabe? E aí, ela se sentia abandonada. Ela achava que Deus tinha se voltado contra ela. Ela achava que Deus estava castigando ela e ela devia estar muito brava com Deus, assim, pelo que a Bíblia vai descrevendo ali da reação dela, sabe? E às vezes pode ser que a gente esteja ou que a gente haja da mesma maneira. Diante de um momento difícil, a gente fica brava com Deus. Por que que o Senhor fez isso comigo? Por que que o Senhor me abandonou? Por que que eu tenho que passar por isso? E aí aquele sentimento estava tomando conta do coração de Noemi. Nesses momentos, a gente tem que agir como ela. Decidir prosseguir. Só que às vezes a gente não consegue caminhar para algo novo. Algumas vezes a gente consegue. Não, eu vou confiar no Senhor e não vou ficar presa nessa dor. Mas às vezes a dor é tanta, aquilo nos paralisa tanto que a gente fica estagnado naquele lugar. E domingo o pastor citou algo na ministração que quando ele falou, eu falei, nossa, isso é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Ele contou lá que depois de Jesus ter orado, pedindo para o Senhor, se possível, né, para Deus, se possível, afastar aquele cálice dele, e a palavra diz que Jesus suava sangue, porque tamanho era o sofrimento dele. Quando ele saiu deste momento e ele sabia que ele ia ser preso, crucificado, tudo, ele se depara com os discípulos deitados e dormindo. E a palavra fala que eles estavam dormindo de tristeza. E isso é muito interessante porque Jesus
olha para eles e fala assim, parem de dormir de tristeza, levantem-se. E às vezes a gente está dormindo de tristeza. A gente se permite ficar ali presas naquela situação, naquela mágoa, naquele ressentimento, naquela depressão, né? Quantas mulheres, quantas pessoas estão dormindo de tristeza? Sabe, mulheres com depressão que estão presas numa cama, que muitas vezes estão se dopando com remédio, porque não conseguem acordar dessa tristeza, não consegue, apesar da tristeza, agir como Noemi e falar, não, eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa. Aqui neste lugar de dor eu não vou ficar. E aí, Jesus ele diz, levante-se. Reconheça que permanecer neste lugar não vai mudar a sua circunstância. Dê o próximo passo. Algumas pessoas precisam procurar ajuda médica, sabe? Mulheres com depressão, mulheres que estão ali presas em mágoas, presas por anos, por causa de traumas, por causa de feridas, que estão ali fazendo com que ela durma de tristeza. E a gente precisa dar esse passo. A gente precisa deixar Deus conduzir, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não encontre motivos para ser feliz novamente. A gente precisa agir com fé e obedecer à ordem do Senhor, assim como Noemi fez. Assim como ela teve esse discernimento quando ela ouviu que na cidade natal dela as coisas estavam melhores. Então ela foi conduzida pelo Espírito de Deus. E às vezes a gente conhece, nem somos nós que estamos nessa prisão, mas às vezes a gente conhece pessoas que estão vivendo nessa prisão. Pessoas que vivem, mulheres principalmente com depressão, presas nas suas amarguras. E às vezes Deus quer usar a sua vida hoje para ser um instrumento de Deus, para tirar essa mulher deste lugar, para ajudar essa mulher a se levantar, para mostrar para ela que ela está dormindo de tristeza e não é isso que Deus tem para ela. Que Deus quer que ela se levante. Então, que Deus use as nossas vidas como instrumentos nas mãos deles. E Noemi, ela não tinha todas as respostas. Ela não sabia como que Deus ia restaurar a sua história. Ela simplesmente foi, tomou a decisão de ir. E para isso, a gente precisa reconhecer qual é a raiz da nossa dor. A gente precisa confessar, a gente precisa liberar perdão. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira atitude de fé que a gente precisa ter diante das nossas dores. E aí, voltando para a vida de Noemi, depois que ela chegou lá na cidade de Belém, depois de anos fora, a palavra diz que as pessoas reconheceram ela e chegaram perto dela animadas, dizendo assim, nossa, você não é a Noemi? Falando para ela. E aí ela respondeu uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ela diz assim, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Ou seja, ela não disse assim, eu estou vivendo dias amargos. Ela disse, eu me tornei amarga. A dor deixou de ser uma experiência que ela teve, que ela viveu, mas a dor virou a identidade dela. Noemi significa agradável, doce, prazerosa. Talvez esse seja um dos motivos que eu falei para vocês que ela era uma sogra muito amada. Ela provavelmente era uma pessoa muito doce, muito agradável de se conviver. Mas a dor dela tornou ela uma pessoa amarga. E ela trouxe essa realidade para a vida dela, porque Mara significa amarga. E aí eu preciso perguntar para vocês, quantas de nós fazemos exatamente isso?
Se a gente foi ferida, a gente passa a ser uma pessoa fria. Eu sou fria mesmo, aconteceu isso comigo. E aí você vai internalizando aquilo como se você fosse realmente uma pessoa fria. Se você foi rejeitada, você passou a acreditar, você colocou em você uma identidade de que você não tem valor, de que você não importa para ninguém. Se você foi traída, você determinou que você é uma pessoa que não confia em ninguém. Ou se você errou, você se define como um fracasso total. E aí os nossos erros, as nossas experiências ruins vão definindo quem nós somos. E existe uma diferença que a gente precisa notar. Porque uma coisa é reconhecer o que aconteceu com a gente. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Outra coisa completamente diferente é deixar que aquela situação determine quem a gente é a partir daquele momento. Aconteceu isso comigo, a partir de hoje, então eu vou ser assim. E não é o que Deus deseja pra gente. E eu preciso até escrever aqui que eu preciso confessar uma coisa pra vocês, porque a gente vai falando assim e o Espírito Santo vai ministrando, porque eu sou a rainha, na verdade eu era, porque é algo que me incomodava tanto que eu comecei a pedir pra Deus mudar isso na minha vida. Mas eu era a rainha de pegar as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus erros e transformar na minha identidade. Então, eu estava sempre dizendo para mim mesma ou para as outras pessoas que eu era isso, que eu era aquilo. E isso me colocava num conflito muito grande. E de coisas, gente, pequenas, sabe? A gente não precisa nem pensar em falhas, em grandes coisas. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falava, eu falava assim... nossa, eu sou muito sensível pra dor. Eu sou sensível pra dor, eu sou muito fraca, eu sou sensível. E eu sempre falando isso de mim. E aí, isso começou a se tornar uma realidade na minha vida. De tanto eu falar pras pessoas, as pessoas também começavam a falar disso. Mas você é muito fraca pra dor. Você não aguenta a dor. E aí, é que nem filho, né? Quando a gente fala... tá tudo certo, mas se o marido fala, você fica nervosa, não vai falar assim do meu filho, né? Então, assim, eu me dava um adjetivo, só que quando as pessoas falavam, eu entrava num conflito, porque eu me entristecia, eu falava, não sou assim. Eu aguento as coisas, eu não sou fraca pra dor. Só que, por algum momento, eu achei que eu era uma pessoa sensível à dor, que eu comecei a fazer daquilo a minha identidade. Então, percebem que são coisas simples? E não tem problema você ser sensível ou não à dor. Mas o fato é que eu sabia que eu não era. Só que eu comecei a me apegar nessa identidade. E várias outras coisas, né, que eu tinha. E aí Deus começou a ministrar muito ao meu coração que uma atitude minha não define a minha identidade. Um erro não me define. Uma fase não me define. Tem fases que, nossa, você pega uma mãe com um bebê recém-nascido, ela tá ali com os nervos à flor da pele e não é por causa daquela fase que ela é uma pessoa nervosa, que ela é uma pessoa estressada, que ela é uma pessoa mal-humorada. É uma fase que ela tá vivendo, sabe? Uma luta não define quem você é. Uma queda, um erro, uma falha que você teve não define quem a gente é. E é claro que a gente não tem que se esconder atrás das nossas falhas. Eu acho que a gente sempre tem que estar pedindo para o Espírito Santo mostrar se há em nós algum caminho mau. Né? A gente precisa ter essa humildade diante de Deus. E não dizer, eu sou assim mesmo e ponto final. Mas a gente precisa entender que quem define a nossa identidade é aquele que nos criou. É Deus. E às vezes a gente repete tanto uma mentira sobre nós mesmas que a gente começa a acreditar naquilo e as pessoas também. E existe um perigo aí. Porque uma coisa é reconhecer a fraqueza. A outra é transformar essa fraqueza em quem eu sou.
E Deus nunca chamou Noemi de Mara. Esse nome de me chamem de Mara foi ela mesma que se deu. Só que no livro inteiro, depois dessa fala dela, a palavra sempre se refere a ela como Noemi. Então Deus nunca chamou ela de Mara, porque ela queria. Deus continuou chamando pelo nome que ele tinha dado para ela. E talvez hoje você está carregando um nome que Deus nunca te deu. Às vezes na sua infância falaram determinada coisa sobre você e você carrega aquilo. Ah, você é mal-humorada. Aí você cresce achando que você é mal-humorada. Ah, você é muito desligada. Aí você cresce achando que você é uma pessoa desligada. Ah, você é muito desinteressada pelas coisas. E aí você cresce achando. E às vezes a gente vai carregando nomes e identidade que não foi Deus que nos deu. A dor pode mudar a forma como eu me enxergo, mas ela não muda a maneira como Deus me vê. Mesmo quando a gente não consegue enxergar isso, a gente precisa ter essa consciência. A maneira que eu me enxergo não é a maneira como Deus me vê. E eu tô lembrando aqui, falando isso, que a gente visitou lá a casa de Anne Frank na viagem e ela acabou morrendo na época do nazismo e tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que mexeu comigo no final lá do tour, é que o pai dela foi o único sobrevivente. E quando ele recebeu o diário dela, ele leu e ele fala assim, eu tinha um ótimo relacionamento com a minha filha, mas eu não conheci, mas a Anne que eu conhecia pessoalmente é diferente da Anne que eu conheci pelo diário. O que ela escreveu é totalmente diferente da filha que eu imaginava. A visão dela sobre o que estava acontecendo, a maturidade que ela tinha em relação àquilo, o próprio pai não enxergava. E isso mexeu comigo porque eu falei assim, nossa, às vezes a gente tem um relacionamento tão bom com os nossos filhos, de intimidade, mas aquilo que está lá no íntimo, muitas vezes a gente não sabe. E às vezes o que está lá no íntimo do seu coração, diferentemente do pai da Anne Frank, Deus é um pai que conhece o que está no íntimo do nosso coração. Ele sabe exatamente, ele não é pego de surpresa. Nossa, agora eu peguei aqui o diário da Mariana e, meu Deus, ela sente isso, ela sente aquilo, ela acha que ela é assim, ela acha que ela é assada. Deus sabe aquilo que nós pensamos sobre nós mesmas e mesmo assim, Ele não muda a nossa identidade pelo que nós achamos que somos. Ele continua nos enxergando pelo que Ele nos fez. Não importa o que aconteça na nossa vida. Não importa se está sendo fácil, se está sendo difícil, se você está feliz, se você está triste. Deus vai te enxergar exatamente pelo que Ele te criou para ser. Então a gente não pode perder a nossa esperança. A gente não pode permitir que esse sentimento de estar brava com Deus se instale na nossa vida. Nós somos seres humanos, a gente fica mesmo nesses conflitos. Mas a gente tem que ter a plena convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E Deus, Ele é um Deus justo. Ele é um Deus fiel. E Ele faz que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não sei qual é a sua dor hoje. Mas eu quero que você tenha a certeza que Deus não te enxerga pela sua dor. A visão dele sobre você não está limitada a esta fase da sua vida. A visão que Deus tem sobre você, ela está lá na frente. Ela já tem um desfecho. Ela já está de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando a Noemi dizia, o Senhor se voltou contra mim,
o Senhor se voltou contra mim. Se vocês forem ler na história, quando ela disse isso, Deus já estava preparando um homem que se chamava Boaz. E eu vou explicar rapidinho quem era esse homem, porque isso importa para a gente entender o final da história de Noemi. E Boaz, ele era um parente do marido de Noemi, de Elimeleque. E ele era um homem rico, um homem dono de terras, e ele tinha uma boa reputação em Belém. Ele era um homem temente a Deus. E pela lei de Israel, por ele ser parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi que havia falecido, ele tinha o direito e a responsabilidade de ser o que a Bíblia chama de resgatador. Então, ele era alguém da família que ele podia redimir a situação daquela viúva, porque se ela perdeu o marido, teoricamente ela perdeu a parte dela na herança. Só que naquela época tinham esses resgatadores, que eram pessoas da família que podiam ou se casar com a viúva ou com a nora e garantir ali a descendência dela, restaurar o nome da família, né? E fazer com que aquilo que havia se perdido não se perca, que a linhagem continuasse. Deu para entender o que é esse resgatador? E aí, Ruth era uma das noras de Noemi que decidiu acompanhá-la de volta para Belém de Judá. Ela era de Moabe, mas ela decidiu acompanhar a sogra. E semana que vem eu vou falar sobre Ruth. Então não percam, porque pelo pequeno spoiler que eu vou dar dela aqui agora, para vocês entenderem o final da história, vocês vão ver que ela tem muito a nos ensinar. E em determinado momento, elas chegaram lá em Belém de Judá, sozinhas, e Ruth foi colher espigas numa terra, no campo lá, para elas terem que comer. E sem saber, ela foi parar exatamente no campo de Boaz, desse parente de Elimeleque. E óbvio que não foi coincidência, mas foi providência divina, porque Boaz, quando ele viu Ruth e ele conversou com ela, ele se encantou com a lealdade dela para com a sogra. Então ele protegeu ela no campo, porque pelo que estava escrito ali, eu não sei se os homens iam para cima das mulheres que estavam ali vulneráveis. Então assim, ele protegeu ela e no tempo certo ele teve todo um desenrolar aí que ele assumiu esse papel de resgatador. Ele se casou com Ruth, que era a nora de Noemi, e desse casamento eles tiveram um filho que se chamou Obed. E esse bebê foi o neto que Noemi segurou no colo no final da história, porque o livro de Ruth termina falando sobre esse neto que ela teve. Então, o neto que ela nunca imaginou que teria, porque quando ela ficou viúva e sem filho, ela falou, nunca mais vou ter um neto. Né? Aquela esperança de um futuro, de uma velhice com netos, né? Com o seu marido, com os seus filhos, de ter a família, não tinha. Mas Deus é tão maravilhoso que ela terminou com o seu neto no colo. E no momento em que ela estava dizendo que ela tinha voltado amarga, de mãos vazias e cheia de desgraça, ela recebeu esse neto. E esse neto, para vocês entenderem, ele se tornou o pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi, e a palavra diz que Jesus veio da linhagem do rei Davi, o nosso Salvador. Então, é mais uma vez na Bíblia mostrando que Deus, ele não dá ponto sem nó diante do seu propósito maior. E aí ele restabeleceu a esperança que havia sido perdida no coração de Noemi, ele restituiu a alegria no coração dela e ela voltou a sorrir com o seu neto no colo, mesmo depois dela achar que a geração dela já tinha sido exterminada. Eu dei um resumo bem resumido da história dela, porque é impressionante a gente olhar para esse todo
E assim como na nossa vida, às vezes a gente não entende o porquê das coisas. Aparentemente são tragédias, são coisas ruins. Mas eu fiquei pensando, se ela não tivesse perdido o marido, o filho, se ela não tivesse voltado para sua terra natal, a sua nora não teria casado com Boaz e não teria tido Obed, que precisava nascer para que dele prosseguisse até a chegada de Jesus. Então Deus, ele olha um todo. Ele vai fazendo com que tudo se alinhe ao propósito dele. E muitas vezes, assim como Noemi, a gente também acha que Deus parou de agir. E na verdade, ele só está em silêncio. Ele só está organizando as circunstâncias. Eu sempre gosto de dizer que Deus, ele está movimentando os bastidores do céu para que o propósito dele se cumpra. Eu, na minha terceira gestação, eu perdi um bebê. E eu nunca ia imaginar que Deus queria mandar o José. Então, às vezes eu paro e penso, foi um momento difícil? Foi uma dor? Foi o porquê que o Senhor me deu e o Senhor tirou? Mas é porque Deus tinha o propósito dele. Deus queria enviar o José. E às vezes, nas dificuldades que eu passo com o José, o Senhor me lembra que ele veio com um propósito. E nesses momentos que o meu coração às vezes quer se abater, quer se preocupar, quer se angustiar, o Senhor pega um momento de dor e fala, calma, eu tô no controle. Se eu enviei, eu tenho um propósito. As coisas o final da história vai ser bom. Vai ser de acordo com a minha vontade. Então, que nesses momentos o Senhor nos lembre, que as dores sirvam para nos lembrar de que quem está no controle soberano da nossa vida é o Senhor. Não são os nossos planos, são os planos de Deus. Mesmo que em determinados momentos pareça que o que a gente tinha se esvaiu e o que a gente almejava ter também se perdeu. Deus sabe de todas as coisas. E às vezes hoje você está exatamente nesse capítulo da dor, da preocupação, no capítulo desse silêncio de Deus, que parece que Deus não está fazendo nada. E você também não sabe o que fazer, mas você está fazendo sem saber o que está fazendo. E aí, a gente precisa saber que enquanto a gente se preocupa com aquilo que foi perdido, Deus ele está trabalhando naquilo que ele vai nos entregar lá na frente. A gente se preocupa com o que perdeu. E Deus está trabalhando naquilo que ele vai entregar no nosso futuro. Enquanto a gente olha para o túmulo, Deus olha para a ressurreição de Jesus. Enquanto a gente olha para o deserto, Deus está olhando lá para a terra prometida. Enquanto a gente olha para as nossas mãos vazias, Noemi disse, eu voltei de mãos vazias, Deus está olhando para a nossa colheita. No final do capítulo 1 lá de Ruth, diz assim, que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, que foi quando eu falei que Ruth foi lá, colheu as espigas. E aí a gente lê isso e parece que é só uma informação de data, de calendário, né? No início da colheita da cevada. Só que Deus ele é tão detalhista que esse texto revela que quando a gente acha que chegou de mãos vazias, que chegou atrasada, Deus faz a gente chegar exatamente na estação certa. Elas poderiam ter chegado na estação do plantio, mas Deus fez elas chegarem em Belém na estação da colheita. Porque era nesse momento que Ruth precisava estar lá para ser vista por Boaz. Então, Deus nunca chega atrasado. E aqueles que são guiados por Ele também não. Talvez você está achando que você perdeu o tempo, que a oportunidade passou. Você olha para a sua vida e fala, já era. Mas Deus está dizendo, confie em mim,
Eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Eu tenho a colheita na estação certa para você. Eu estou preparando e na estação certa você vai colher o que eu tenho para sua vida. Tem 2 textos que eu escrevi aqui, que se você quiser anotar, para vocês lerem depois e terem isso certo na sua vida. Tá lá em Isaías 43:1, que diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Toda vez que a sua dor for querer tomar posse da sua identidade, você vai declarar esse versículo, que é o que Deus diz sobre a minha e sobre a sua vida. Não temas, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Essa é a nossa identidade. E aí, depois disso, você vai ler lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2 versículos. Um afirma a nossa identidade e o outro revela o propósito que Deus tem para a nossa vida. As circunstâncias vão tentar tirar o nosso foco dessa verdade. O inimigo vai tentar fazer com que a gente ache que isso é uma mentira. E ele vai fazer isso nos momentos de silêncio, onde a gente acha que Deus nos abandonou, onde a dor está doendo. Mas é nessa verdade que a gente tem que colocar os nossos olhos, depositar a nossa fé e viver todos os nossos dias, sabendo que nós somos do Senhor, que Ele nos chamou pelo nome e sabendo que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, não permita que o capítulo de uma dor coloque um ponto final na sua história. Ainda existe capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo até 100 anos nas nossas vidas. A minha irmã está entrando no capítulo 40 hoje, gente. E Deus tem muito mais para as nossas vidas. E a gente precisa confiar em cada capítulo, em cada processo de Deus na nossa vida. Porque existe um Boaz, um resgatador, que pagou um preço muito alto pela minha e pela sua vida. E esse Boaz é Jesus. E ele morreu por mim e por você, para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. E a vida é em abundância porque, assim como foi na vida de Noemi e Ruth, existe uma colheita. Existe redenção e existe uma restauração, porque existe um Deus que continua escrevendo a sua história. Amém, meninas? Então, se hoje você chegou aqui se sentindo como Noemi, volte para casa com essa certeza de que a sua dor não te define e ela não é o ponto final da sua história. É apenas uma vírgula, porque enquanto houver Deus no céu, sempre haverá esperança para um novo começo nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado a você que me escutou até aqui e que Deus te abençoe. Quero te convidar a me seguir aqui ou no Spotify ou no YouTube, a plataforma que você preferir, e também nas outras redes sociais para a gente caminhar junto.